Sorria ou Smile, filme de terror dirigido e escrito por Parker Finn. Na história a gente acompanha uma psiquiatra que testemunha um acidente traumático envolvendo sua paciente, que morreu na sua frente. Depois dessa experiência, ela passa a ficar atormentada pelo que aconteceu e acredita que o mesmo que aconteceu com sua paciente está acontecendo com ela e que sua vida está em risco. Esse é o longa de estreia do Parker Finn, que já tinha feito curtas de terror e inclusive esse filme aqui é uma readaptação do seu curta-metragem de 2020 chamado Laura Hasn't Slept, que infelizmente eu não consegui encontrar para ver antes de fazer a crítica aqui. Se alguém encontrar aí, por favor, deixa nos comentários porque eu queria muito ver. Mas pelo que eu pesquisei, a temática dele é bem parecida com a do Sorria e acho que é uma boa hora para avisar vocês aqui sobre isso, que é a temática do filme. Para quem estiver interessado em assistir ou quer entender melhor o filme aqui na crítica, eu acho importante avisar que o filme trata sobre distúrbios mentais, principalmente sobre depressão e transtorno bipolar. E isso está muito atrelado a uma questão na trama e na ideia do filme aqui, que é sobre morte. Eu acho que já deu para entender sobre o que eu estou falando. E para quem passa ou está passando por essas questões, que está tendo problemas com isso, eu recomendo fortemente que não assista o filme. Pelo menos agora, se você não estiver bem. O filme tem gatilhos fortes, mesmo que envolvam um simbolismo naquilo que ele está tratando em forma de terror, que eu já vou falar daqui a pouco, mas é bem visual, é bem incômodo. Eu vou me aprofundar nisso mais pra frente no vídeo, mas se você for assistir, tenha isso em mente e vai com cuidado. Eu digo isso porque eu mesmo já comentei aqui várias vezes no canal, nas minhas outras redes também, porque eu tenho problemas com ansiedade, com depressão, e eu acho que quem passa por essas questões vai conseguir identificar bem esses temas que o filme aborda. Inclusive, até o nome do filme e esses personagens que aparecem sorrindo, que foi toda a campanha forte que foi feita em volta do filme, isso é de sorria, smile, tem uma alegoria bem forte com a questão da depressão. Obviamente que isso é uma interpretação minha do filme, inclusive se a sua for diferente, deixa aí nos comentários, mas ao mesmo tempo ele deixa também bem claro que ele tá falando disso, até porque a personagem aqui, a protagonista, é uma psiquiatra. O filme comenta muito sobre traumas, como isso mexe com o nosso psicológico. A gente vê no filme que existe uma espécie de maldição, que é passada através do trauma da vítima presenciar alguém tirando a própria vida, que é basicamente o cerne aqui da trama, né? É esse, né? Envolvendo essa maldição. E essa alegoria do sorriso eu achei muito interessante, porque além do sorriso ter esse tom ameaçador, né, é bem bizarro ali, a gente vê as pessoas sorrindo, a pessoa fica olhando diretamente pra câmera, e eu já vou falar disso também mais pra frente, da fotografia que me chamou bastante atenção aqui, mas o sorriso, ele aqui é uma alegoria, né, o que tá por trás de uma pessoa sorrindo. E principalmente, como é que alguém que não tá bem dentro da própria cabeça pode mascarar isso com um sorriso. É uma coisa que a gente ouve às vezes, né? Nossa, mas fulano tem depressão, né? Tá com depressão, como assim? Ele sempre tava sorrindo e tal. E é aquela coisa, né? A depressão não tem cara. E o filme parece articular essa mensagem muito bem. Quando eu fui assistir, eu tava esperando que seria um filme mais genérico, sinceramente. Mas ele mergulha bem fundo nesse assunto, explorando a protagonista aqui, né? Através do terror paranoide, que todo terror do filme tem essa exploração através do psicológico da protagonista, como vários filmes aí que eu já comentei aqui no canal, como O Bebê de Rosemary, ou o Noite Passada em Sorro, que eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem saber mais. E o filme intensifica muito bem essa abordagem através do estilo de direção, fotografia e edição. E até que de uma forma bem simples, mas que me chamaram muita atenção. Por exemplo, em muitas cenas com mais tensão, ele usa muito o plano e o contraplano, como nessa cena aqui que vocês estão vendo, com a câmera de frente para os atores, né, num diálogo, eles se encarando, mas ao mesmo tempo eles estão olhando diretamente pra gente, os espectadores. E isso traz uma sensação de ameaça, da gente estar sendo encarado por essas entidades, e enfim. O filme não poupa também ser visual nesse sentido, tanto em questões de questão de violência, né, tem cenas bem fortes, como eu falei no começo, mas também de trabalho de maquiagem, de design de personagens, tem cenas aqui que ficaram bastante na minha cabeça por serem bem assustadoras, e isso é muito legal porque o filme busca esse impacto visual, e ele é muito efetivo. É um filme que tem muitos sustos, que é o famoso jump scare. Eu acho até que ele passa do ponto em muitos momentos, porque quando isso acontece pontualmente, em algumas partes de um filme, realmente fica algo efetivo, mas quando tá toda hora acontecendo, como acontece aqui, chega um momento que a gente fica
anestesiado. E nesse sentido eu sinto que o filme apela bastante, principalmente usando o som e a edição. Mas eu entendo também que isso parece muito uma estratégia comercial do filme, porque o jump scare ele é um recurso conhecido por mexer com o público, para ele ficar dizendo depois, nossa, me assustei muito com esse filme, né, e causar esse boca a boca. E a gente percebe que muitos desses momentos podem ter sido colocados depois na pós-produção, porque são feitos com um som muito alto e um corte brusco na edição, né, mesmo em cenas que às vezes você vê ali que não teria um susto, né, são cenas que é aquele susto gratuito, assim, né, não aconteceu nada, mas você levou um susto. Mas eu realmente acho que ele passa a mão aqui e não precisava disso, porque o filme já é muito eficiente no terror em outros aspectos, como na maquiagem, fotografia e no roteiro. Outra coisa que eu achei legal é que o filme brinca com alguns arquétipos do gênero de terror, como por exemplo aqui, que é o personagem descrente, né? Geralmente em filmes de terror a gente sempre tem um personagem que é o descrente. É aquele que nega aquilo que está acontecendo, aquilo sobrenatural. Ele acha que o perigo ali do terror não existe e tal. E geralmente é o que mais se ferra, né? E de início aqui a descrente é a própria protagonista, né? Que é a psiquiatra, porque ela sabe que aquilo tudo que está acontecendo pode ser uma psicopatia, uma mania ou algo assim. E quando ela se vê dentro daquela situação, isso gera um conflito interno nela interessante pro roteiro, porque agora é ela quem tem que provar para as pessoas que o que está acontecendo com ela é real, mesmo que esteja acontecendo só para ela, na cabeça dela. Então existe uma inversão nesses papéis aqui no filme que eu achei muito bem colocada. Eu gostei muito desse filme, eu tava com boas expectativas porque ele já tava sendo muito bem comentado lá fora, né, quando ele foi lançado, mas eu tava esperando algo mais genérico, sendo bem sincero. E o que eu tive foi um filme muito competente em aspectos técnicos, com uma premissa muito bem articulada, em um formato muito eficiente. Foi um dos melhores filmes de terror que eu vi esse ano, pelo menos até agora. Então, por tudo isso, eu dou pra Sorria uma nota 9. Super recomendo esse filme, com as ressalvas que eu dei lá no começo do vídeo, beleza? Se você for assistir ou se você já assistiu Sorria, comenta aqui o que você achou do filme. Eu sou o Caio de Aquino, esse aqui é o Sessão Comentada, o canal onde eu trago críticas de filmes toda semana. Então se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder e deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. E é isso.